A gente vai iniciar as leituras em Gênesis, nossa primeira vez. Eu tô muito empolgada com isso. Então, nós vamos iniciar uma nova temporada de estudos, só que agora do começo, Gênesis. Então, para quem não sabe, nós dividimos a leitura da Bíblia em algumas partes, então a gente vai pegando parte por parte, vai trazendo uma leitura e depois a gente vai fazendo um estudo em conjunto. Isso é muito legal, isso é muito edificante. Então, a porção, isso se chama porções. A porção da Bíblia dessa semana é Gênesis, capítulo 1 até o capítulo 6. Geralmente não é tão grande assim as porções, mas essa semana é. Então, a gente faz a leitura e depois a gente traz um comentário. Eu vou sempre buscar esses comentários que vão trazer o psiquismo, vão trazer referências para nós, para evolução, expansão, consciência, relacionamentos e etc. Também tem a leitura nessa semana de Isaías e João 1, do 1 ao 5. Quem leu e tiver alguma perspectiva, eu gostei dessa parte, quero comentar sobre essa, quero trazer um estudo sobre isso, uma percepção. Será muito bem-vinda e eu vou ficar muito feliz que a gente possa ter essa troca e esse estudo em grupo. A parte que eu separei para vocês hoje é Gênesis 3, 12 e 13. Então, essa foi a parte da porção que me tocou profundamente de falar com vocês. Eu vou ler esses dois versículos e a gente vai trazer um comentário, vai fazer um comentário sobre isso. Gênesis 12 e 13 diz assim. Vou subir um pouco. É a parte em que Eva come do fruto e aí eles se percebem nus, e aí, através dessa percepção de estar nu, eles se escondem, fazem roupas com folhas, e aí Deus vem e questiona eles onde é que eles estão e pergunta: é, olha, vocês comeram da árvore que eu disse para não comer, porque vocês estão com a consciência da nudez? E aí começa o nosso bafafá aqui. Gênesis 3, 12. Então disse o homem: a mulher que tu me deste por esposa, é ela que me deu a árvore. E eu comi. Aí o 13. Disse Senhor Deus à mulher: que é isso que fizeste? Respondeu a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Então, o que que a gente tem aqui para começo de história? E é sobre isso que eu quero falar com vocês. Tem um princípio da culpa, de fazer o quê? De colocar a culpa nos outros. Então, nunca é eu, sempre é o outro. Nunca sou eu que fiz a cagada, sempre é o outro que fez. Sempre a culpa é de alguém. E aí, vocês que já estudam Bíblia há mais tempo, vocês podem pensar assim: olha, essa pregação eu já ouvi várias vezes sobre culpa. Isso, zero responsabilidade. E eu quero atentar com vocês um detalhe interessante aqui nessa culpa. Porque, a princípio, o homem culpa a mulher culpa a serpente, certo? Então, é uma bolinha de neve que vai só rodando. Mas se vocês atentarem, tá dizendo assim, ó, Moisés fala, Adão fala para Deus: a mulher que tu me deste. Ou seja, a culpa é tua de ter me dado essa mulher aí. E além do segundo lugar, a culpa é da mulher, menos minha. Então, o que que a gente está vendo aqui? Além de um ser, no seu sentido literal, um homem, culpando uma mulher por ter feito cagada, nós temos esse mesmo homem culpando Deus de ter entregado para ele essa mulher toda errada. E aí a gente vai
aprofundar nesse assunto, pensar, meu Deus, mas ele culpou a Deus. Esse é um grandíssimo erro. Por quê? Porque além dele estar jogando a culpa no Senhor, ele está dizendo um- uma frase de identidade para Deus de que ele é ruim, sendo que nós já sabemos de trás para frente que ele é bom. Nós oramos sobre isso, nós louvamos sobre isso. Tu és bom, em todo tempo és bom, justiça está em ti. Então, o que que ele fez? Ele disse que Deus não era bom e que as coisas que Deus estava fazendo também não eram bom. Por quê? Porque a mulher que ele deu não era boa, era uma mulher errada, que se deixa levar pelos outros, ou o que quer que ele tenha pensado ali, não importa. O fato é que ele fez um grandíssimo erro quando ele olhou para Deus e disse: Foi isso aí que você me deu. Ou seja, você está errado em me dar algo falho, e essa coisa falha, mais errada ainda por ser falha. Então, quando a gente vai falar sobre essa culpa, a gente está olhando para esse lugar de apontar, de julgamento tremendo. E a gente já sabe que a gente não pode fazer isso. Porém, contudo, todavia, entretanto, é importante a gente olhar para esse lugar de origem do erro. Nós já fomos feitos errando. Então, a primeira coisa que acontece depois que Deus cria o homem e dá para ele uma esposa é um erro. Significa o quê? Que nós somos errados, que nós fazemos coisa errada. Não é sobre não fazer a coisa errada. É sobre o que a gente faz depois que a gente faz o erro. Somos pessoas com erros. Como diz a frase, errar é humano. E aí, persistir no erro é burrice. Eu diria, errar é humano. Culpar os outros pelo erro é desumano. Porque a gente está sabendo desde o princípio que a gente vai errar. É inevitável. Se você olhar, você acabou de acordar e você já acordou errando. Se você for honesto, você vai perceber algum detalhe. Nossa, eu acordei, abri os olhos, eu não estou errando. Será? Eu posso contabilizar vários erros já desde as 6 horas que eu estou acordada. Por quê? Porque seria soberba dizer, não, eu estou tudo certo comigo. Tudo certo comigo significa não posso, não preciso mudar, não posso me avaliar, não posso olhar para mim mesmo e perceber o que será que eu posso melhorar agora e já. Agora e já. Se eu estou me achando tão onipotente quanto Adão, eu não vou querer mudar. Eu vou dizer, não, se eu, só pode que eu, como é que eu vou ter erro? Não, só pode que foi tu mesmo que deu essa mulher aí. Só pode que foi essa mulher que é totalmente errada aí. Mas eu não, na verdade, eu sou perfeito. Eu sou ótimo. Eu sou. Não tenho falhas. Então, pensa, isso é um erro gigantesco. Não é sobre errar, é sobre o que a gente faz depois do erro. E nesse sentido, não é olhar para nós mesmas e pensar, gente, eu não posso ter falhas, eu tenho que fazer o melhor. Sim, a gente tem que fazer o melhor, mas na hora de se corrigir, a gente sempre tem que olhar para nós somos seres falhos. Então, é óbvio que a gente vai errar. Tendo isso ancorado, a gente vai buscar melhorar sempre, constantemente. E aí, um último ponto dessa mesma parte é quando a gente olha para a Bíblia, a gente olha para os homens como o espírito, as mulheres, a alma. Então, a gente pode olhar para esse esquema dessa mesma forma. Ou então, para ficar mais palpável, Adão mente, a nossa mentalidade, Eva, a nossa emoção.
a serpente o nosso instinto. Então, a gente vai olhar para esses 3 aspectos dentro de nós e não como uma historinha fora de nós. Então, quando Deus perguntou: "Olha, tu comeu, né? Tu comeu do fruto que era para não comer, né?" Aí a mente vai dar a justificativa. "Ah, foi essa coisa dessas emoção aí que tu me deu. Fiquei emocionado e comi." Aí Deus pergunta para a emoção: "Emoção, o que que tu fez?" "Ah, não, foi esse instinto aí que você me deu. Você me deu esse instinto, essa serpente, então, instinto é instinto, não consegui controlar." Ou seja, não tem ninguém fora, é tudo dentro. A mente justificando uma emoção e a emoção justificando um instinto. E aí vem Deus e diz: "Então, serpente, instinto, você vai perder suas pernas, você vai rastejar no chão." Ou seja, o teu instinto não mais será elevado. Você vai perder a elevação do instinto. Por isso que quando a gente fala instinto, a gente sempre está falando de coisas animalescas, coisas baixas, porque a serpente ficou rastejando, rastejará no seu ventre, comerá pó, sujeira, chão. Então, quando a gente vai falar de instinto, na hora de tratar psiquicamente alguém, a gente está falando de coisas baixas, de coisas densas. Instinto animal, quero comer, quero dormir, quero brigar, quero qualquer coisa que seja telúrico, que seja denso, por conta disso aqui, por conta dessa confusão. Não do erro, mas do que eu fiz com o erro. E aí a gente avança para outras partes desse capítulo. E eu quero ouvir vocês, se alguém tem percepções, se alguém estudou, leu alguma coisa de Gênesis. Gênesis tem tanta coisa para ser falado. É, eu poderia ficar a vida inteira em Gênesis, teria coisa para falar. Ainda mais uma porção dessas que são 6 capítulos, é muita coisa. Mas como eu quero buscar sempre esse olhar psíquico, eu creio que a culpa é algo bem importante, porque a responsabilidade, a autorresponsabilidade é algo que gera muita defesa. Quando a gente fala, eu falei essa semana isso na nossa mentoria Sedentas, sobre autorresponsabilidade, porque a gente já estava num ambiente bem profundo de terapia, e que isso não geraria defesas, mas quando a gente vai falar friamente, olha, você precisa ter autorresponsabilidade. A pessoa, o indivíduo foge, por quê? Por causa do instinto. Esse é um instinto, culpar os outros. A culpa é da minha mãe, que me molestou. A culpa é do meu pai, que estava ausente, ou que qualquer coisa. A culpa é do sistema, ou então são coisas invisíveis. Eles. Ah, porque eles fazem isso. Eles quem? Esse sistema invisível. Ah, porque os outros, a gente tem que cuidar com os outros. Os outros, eles são isso aí, isso, aquilo. Que outros? Às vezes não tem nem nome para esse eles, os outros, aqueles. Eles fazem a gente sofrer. Há uma vitimização aqui também. Então, que a gente possa olhar para isso e perceber, gente, não é o nosso erro, mas o que a gente faz com o erro. A Carol quer falar? E depois a Dani. Então, eu vejo nessa passagem. Vocês estão me ouvindo bem? Sim. Tá. Então, um lugar meio abafado. Eu vejo nessa passagem um lugar de, além do zero autorresponsabilidade, né? Ali saiu um culpando o outro. A culpa não foi de ninguém, a culpa é minha, bota quem eu quiser. Saiu cada um culpando o outro. Eu vejo também uma percepção muito perfeita que a gente consegue enxergar também, né? Fazendo um paralelo ali com Isaías 6:10, que é a conversão. Por quê? Porque o que é converter? Você está indo para o lugar
Você decide para o outro. Isso é uma conversão. Você volta, né? E para que a conversão aconteça, há necessidade de arrependimento. E o arrependimento ele anda exatamente na contramão da culpa. É exatamente a contramão. Por quê? Porque no momento que você erra e se percebe errante, você não culpa ninguém. Você diz, perdoa. Eu fiz errado. Eu fiz errado. Eu errei. Entra um lugar de autorresponsabilidade, não de vitimismo, mas de autorresponsabilidade. Eu errei, eu fiz errado, eu estou arrependido. Eu realmente vi, enxerguei, eu consigo ver. E é exatamente esse processo que Isaías 6:10 traz. E o mais legal disso é que não tem como você alcançar a cura senão pelo enxergar, pelo ouvir, pelo arrependimento, conversão. Então, o que aconteceu é muito claro e é tão legal. Outro dia eu estava conversando com a minha filha, ela tem 5 anos, e ela falou: Mãe, por que que Adão não pediu perdão? Por que que eles não se arrependeram, mãe? Eu falei: Talvez porque não tenha acontecido um arrependimento sincero. Porque o arrependimento sincero não culpa ninguém. E isso é muito legal. Arrependimento com culpa não é sincero, vitimismo. Então, a gente trazer esse lugar, peraí, será que na hora eu sou meio Eva? Foi ele, foi fulano, foi cicrano, como a Sheila acabou de falar. Ou será que eu olho e falo, peraí, o que que eu fiz aqui? Onde que está o meu erro? Onde eu poderia ter feito diferente? Objetivo de melhorar, de acertar, de realmente ter um arrependimento sincero, converter, fazer diferente, mudar a rota e alcançar o lugar de cura. Isso é muito lindo, assim. O Senhor, ele entrega através da Bíblia um mapa para a gente, sabe? Então, a gente conseguir olhar para isso é um lugar de muita maturidade espiritual. Muito bom mesmo. E também tem, ele complementando, Carol, o medo de ser verdadeiro pelo fato de ter errado. Então, eu errei, errei. Ai, não, eu não vou contar pra ninguém que eu errei. Então, eu tenho medo de ser verdadeira, de dizer, olha, eu errei. Errei por quê? Porque eu erro, ué. Ou então, uma coisa simples, eu não sei. Muitas mulheres que eu trato em terapia precisam treinar esse comportamento, de dar essa resposta. Não, isso aqui eu não sei. Por quê? Porque é um costume da alta performance de dizer, não, eu sei, não, isso aqui, já leu esse livro? Sim, já li. Nunca nem vi o livro na frente. Já assistiu esse filme? Sim, já assisti. Nunca assistiu, nem sabe o que que é, vai ter que pesquisar para saber. Vai correndo no chat GPT para poder tentar fazer um resumo. Que absurdo. Por quê? Porque é incapaz de dizer, eu não sei. Ou seja, eu sou menos, menos, sou menos. Ou, eu errei, me perdoa. Eu errei, tô errado, porque na verdade eu já erro, naturalmente. É só eu perceber que eu tô errando. Dani, É só essa parte aqui, como você falou. A gente pode ficar horas só nessa parte, dias, e meses e anos. Ah, duas coisas que me chamam a atenção é a fragmentação do ser, que a gente sabe, como você falou, olhando para dentro, né? Aqui com a culpa. A gente sabe que o ser foi criado, Adão, e que naquele ser continha Eva, e que ela é retirada. E cientificamente falando, aquele ser, Adão, continha o feminino e o masculino. Tanto é que até hoje o homem é Y e X, né? Até hoje é o homem que define qual vai ser a diferença de ser, se vai vir um menino ou uma menina. Até hoje a gente precisa dessa parte masculina do esperma que define qual é o sexo da criança, qual é o gender da criança, no caso, né? Então a gente sabe que teve essa fragmentação e que ali era um ser único. Quando chega essa parte de culpa, eu vejo, como você falou, tipo assim, esse estágio da psique humana que tem uma autonomia e faz o que é um errado, mas aí é questionado. Então a gente está no começo dessa psique humana sendo questionada.
Você dá um passo autônomo, que é contra o que o criador determinou. E aí, quando fala, você vai falar que não é. Porque pensa numa criança, quando você tem uma criancinha. De vez em quando, a criancinha, quando a gente questiona a, a criança usa até o terceiro, na terceira, eu lembro da filha Cecília, que é a primeira, né, que vem dos meus primos. E quando ela faz um negócio, e falou assim, Cecília, aí ela fala assim, não, Cecília fez. Até pela ela não pega para ela. Ela fala assim: não, foi a Cecília, como se Cecília não fosse Cecília. Né? Ela joga ali pro terceiro. E eu acho isso incrível, porque isso aqui é bem isso. É Cecília, pequenininha, falando: ó, primeiro o homem virou e falou bem assim: foi a mulher. E aí Deus olha e fala: a mulher e você é a mesma coisa. Aí a mulher vira e fala: é a serpente, como você falou. Aí a serpente você colocou aqui como as emoções, né? Como os impulsos, o ego, esse que também faz parte, mas eles não admitem, porque eles não estão nessa fase ainda. Então, aqui é bem o começo mesmo da psique e dessa jornada humana. Eu acho fascinante, porque é uma fragmentação, né? Eles não se veem em conjunto. E é o que você falou, é o outro, é o sistema, é o presidente que está aí, é as empresas, enfim, é a irmã da outra igreja que não vê a mesma coisa que você, que não pensa a mesma coisa que você. É Então, Satanás. aquela irmã, tudo. Eu acho isso interessantíssimo, mas eu vejo como muito assim, a caminhada dessa maturação dessa psique humana, que aqui é fragmentada e decidiu dar um passo e o Criador fala, você errou. E eles, não, é a Cecília, entendeu? Exato. É a Cecília, ou é Satanás, é o inimigo tentando nos atentar, é a rebimboca da Isso. parafuseta, como diz aqui a Carol, menos não sou eu. Então a gente vê aqui a queda da unidade dentro de nós, não só como algo literal, no nosso psiquismo, é a queda da nossa unidade. Nós estamos em guerra dentro de nós. Há um aspecto masculino em nós brigando, ou um aspecto instintivo em nós brigando, porque está escrito aqui, porém, inimizade entre ti e a mulher. Ou seja, assim como Paulo diz, aquilo que eu quero, o bem que eu quero fazer, eu não dou conta. E o mal, aí esse sim eu me lambuzo. Esse eu, sabe? Eu sei que eu não posso comer tal coisa e vou lá e faço o quê? Como? Eu sei que eu não posso falar mal do outro, vou lá e faço o quê? Eu e as velhas no canto falando mal dos outros. Instinto. Porque tá escrito aqui, você perdeu a unidade interna. Há essa fragmentação, como a Dani falou. Há essa fragmentação e o nosso processo é voltar a essa unidade, retornar a essa unidade. Isso é estar no Éden de volta. Não há mais fragmentação. Então, imagina, isso é um trabalho interno, um trabalho psíquico, de retorno, conversão, como a Carol falou. Retornar para a unidade. Não há nada separado do Pai. Não há nada fora. Tem um ser gigante que é o inimigo e que ele nos molesta e lá, 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 lá. Não, é eu e o próprio instinto dentro. É o meu instinto que quer brigar com o outro, que quer provar para o outro que o outro tá errado, que eu tô certa. Que quer dizer constantemente, eu tenho razão e você está errado. E menos eu. Ju, Sim, essa parte, eu também já fiz esse estudo, né? E desde aquela época que eu fiz o estudo no ano passado, eu já comecei a ver sobre. No ano passado, que ano meu? É porque aqui muda o ano, né? No verão, bom. E essa parte aqui já me mostrou muito, foi naquela época que eu entrei no Guerra de Conquista, muito sobre antidesenho. Esse é o primeiro antidesenho que eu observei. Jogar a culpa para o outro, né? E aí a gente sai da unidade para a dualidade, né?
conhecimento do bem e do mal, mas, sobretudo, eu acho que uma coisa que ficou muito clara para mim quando eu li tudo isso é que eu senti vergonha. E eu acho que essa extrema vergonha, eu acho, né? Não sei se é isso, mas, por exemplo, em mim, é uma das coisas que me impede de dizer a verdade. Eu tenho vergonha. Eu tenho Uhum. vergonha de dizer que eu errei, que eu fiz errado, que eu fiz conforme o meu instinto. Eu queria o mundo, aí eu tenho vergonha, aí eu escondo a verdade. Ele fez a mesma coisa, quer dizer, eu o vejo fazendo a mesma coisa, lógico que fala sobre mim, mas eu vejo que um dos traços que mais me impedem de que todas as minhas partes entrem nessa quarta dimensão, né, que é o autorresponsabilidade, é a vergonha de dizer a verdade. É a perda da noção de quem você é em Deus. Hum, Porque a beleza no erro, assim como eu trago no Sedentas, a beleza do feio, que a gente possa dizer assim, ui, que maravilha de coisa feia. Porque a beleza nisso. Se tá ali é porque há beleza nisso. Então a gente olhar para esse lugar de, gente, a gente erra. Aonde eu errei hoje? Você errou hoje, eu hum, errei hoje. 7:30 da manhã a gente já fez vários erros. Se você olhar e for honesto, radicalmente honesto com você mesmo, você vai ver que você poderia ter feito várias coisas antes. exatamente. E eu tenho uma coisa, a raiz da minha incredulidade vem da vergonha. Porque eu fico assim, no fundo, eu fui já caçando, né, as raízes, né? E no fundo eu penso assim, eu sou incrédula, Deus não vai me ter misericórdia de mim por causa disso. Ele não vai me perdoar. Ele vai me perdoar mesmo. A raiz da minha incredulidade começa daí, da minha vergonha. A minha vergonha fica me dizendo, ele não vai te perdoar, você é imperdoável pelo que você fez. E aí, Só isso. nesse contexto que a gente trouxe, fala de uma mente. Adão como essa mentalidade encapsulada, separada da emoção, separada do instinto. Eu não posso. Eu não posso dizer que eu fiz algo errado. Então, logo, eu vou me esconder, vou mentir. Eu vou escutar a Dani também, mas eu quero encerrar aqui no Instagram, para que a gente possa ter um momento de comunhão aqui no Zoom. Você que está no Instagram, quiser acompanhar a nossa sala de oração, toda segunda e toda quinta, entra no link da minha biografia, que vai ter lá o acesso ao nosso grupo. É gratuito, é um monte de mulher que estuda, que quer mais da palavra do Senhor. Então você é convidada a estar lá. Beijo para vocês e a gente segue aqui. Pode ir abrir a câmera, abrir a coisa, o áudio, Dani. Eu achei isso que a Ju falou profundo demais. Que ela tocou, a Ju tocou agora num ponto muito profundo, que ela falou bem assim: eu tenho vergonha de admitir que eu quero o mundo, que é o fruto. Eu Uhum, achei isso de uma profundidade para a gente parar e pensar nisso, de dessa vergonha de ter pego e ingerido, entendeu? Eu acho isso de uma profundidade, porque se você der vazão a isso que ela acabou de falar, que a Ju acabou de falar, de ter vergonha, o acusador vai dominar sua mente e vai te escravizar. Isso que a Ju falou é de uma profundidade enorme. Eu tenho vergonha de querer o mundo, de querer provar aquele fruto. Em vez de falar, provei, estava errado, mas, de novo, a gente estava no começo da psique aqui, né? Tá errado, mas eu queria provar, e provei, e pagar o preço porque provei, mas pelo menos eu provei, entendeu? E aí, Eu achei o, fascinante. o fato dela já trazer essa verdade, eu tenho vergonha, é uma verdade. É uma verdade que fala o quê? Sou errada. Fiz errado. Estou errando. Errando por ter vergonha. Isso é lindo, não é lindo? É maravilhoso. Que daí ela já tá saindo desse lugar de não posso contar isso pra ninguém. Que eu quero mundo, que eu quero dinheiro, que eu quero riqueza, que eu quero méritos, que eu quero, sei lá, ser capa da Forbes. Qualquer coisa do tipo. Sei o que você quer. Mas queira aquilo que você quer. Tá tudo bem.
Aí uma coisa interessante que a Carol também está falando aqui, é importante salientar que a cada razão alimentamos o instinto. É o princípio do antidesenho. Nesse lugar alimentamos medo, meritocracia, culpa, vitimismo, uma galera grande. É o combo, meritocracia e medo. Eita atrás de eita, só Jesus, literalmente. Muito bom, Joana. A verdade é que admitir isso é o início do arrependimento à conversão. Tem uma coisa que eu escutei ontem do rabino chamado Ilan. E eu fiquei assim, oi? Vários oi. Chega a me dar coceira. Aqui tá dizendo também, inclusive, sobre esses frutos, ó. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e os seus descendentes. E aí a gente pensa assim, né? Descendências, descendências, os filhos e os filhos, os filhos, os filhos, de geração em geração. E esse Rabino Ilan me falou ontem uma palavra assim, muito louca, que é o quê? Quem são os nossos filhos? Então, ele estava falando sobre o psiquismo e sobre o comportamento. Ele disse que a cada comportamento nós criamos uma energia, certo? Então, se a gente faz uma coisa boa, a gente cria uma coisa boa. Se a gente faz uma coisa ruim, a gente cria uma coisa ruim. A gente pode chamar isso de energia. Criei uma energia ruim, uma frequência ruim. Mandei amor, mandei fofoca. Só que se a gente olhar para isso no aspecto filhos, eu tenho filhos. Os filhos que eu criei, as entidades, entre aspas, que eu criei, positivas, estão ali. As entidades negativas estão ali. É a mesma coisa que dizer assim, ó, depois que tu bebeu uma cachaça, tu quer a segunda cachaça. A terceira, a quarta, a quinta, porque tu já perdeu o controle daquilo ali. Por quê? Porque aquilo quer se alimentar. Então, o Rabino trouxe para mim assim, olha, os filhos que você tem, quer comer. Da mesma forma que uma criança nasce, chora e quer porque quer comer, quer dormir, quer fazer xixi, chora para tudo, porque é a maneira de comunicar, ela quer algo para si. O bebê quer algo para si. Os nossos filhos, a nossa descendência, que vem das nossas ações, também querem se alimentar. Então, quando a gente cria um filho chamado vergonha, ou um filho, vamos passar para outra coisa, um filho chamado de soberba, ele vai querer se alimentar, então ele vai querer mais daquilo. Vai pedir, vai cobrar da gente, ó, me dá comida, me dá comida. O filho do vício, o vício na comida, literalmente, o vício na comida, a gula. Se eu tomo ações que falam sobre gula, ai, eu me propus a parar de comer doce, aí eu vou lá e como doce. Eu vou querer mais e mais e mais e mais e mais e mais, porque os filhos que eu criei estão me clamando para que eu alimente eles. Eu achei isso uma loucura, ao mesmo tempo eu achei isso assim muito fantástico. Eu pensei, gente, que forte que é isso. As nossas ações criam filhos. Quais são os filhos que você tem das tuas ações? São bons ou são rebeldes? Estão te pedindo mais de coisas ruins. E eu pensei, uau, preciso estudar isso aqui mais. Preciso estudar isso aqui mais. Não estudei, não deu tempo de estudar mais, mas quero estudar. Se chama Rabino Ilan. E eu estou estudando com ele um livro chamado Tânia, que é a base do Chabad, uma denominação judaica. Muito bom, gente. Vamos orar sobre isso. Alguém quer mais comentar? Todas de boa? Silêncio no rádio? Então, pronto. Eu vou começar a orar um pouco e eu gostaria que vocês também orassem. É, principalmente porque meu pai chegou, o Jardel conseguiu achar ele. E eu tenho receio que ele já já venha para cá, que ele olhou e ele quer vir. E aí, abrindo a porta de novo, ele vai falar alto e eu vou ficar com vergonha. Então, vamos orar sobre sermos erradas. Que o Senhor nos capacite a falar mais abertamente sobre as nossas falhas, sobre os nossos erros sem vergonha. Saber que isso faz parte da nossa identidade, de quem somos nele, que não é uma queda ser falho, mas aquilo que a gente faz com as nossas falhas, sim. É algo prejudicial porque gera filhos, e esses filhos nem sempre são bons, essa descendência nem sempre é boa. Pode ser uma descendência ruim, que vai fazer coisas ruins, e a gente precisa estar atento a isso, com consciência,
que a gente possa voltar à unidade. Pai, eu quero te agradecer por esse momento de comunhão com as minhas irmãs. Estou muito feliz por esse novo tempo. Estou muito empolgada por esse novo tempo, Pai. Eu sei que o Senhor tem caminhado o tempo todo com esse jardim de oração, trazendo minimamente nos detalhes a fusão contigo, com a tua palavra, com tudo aquilo que tu és. O Senhor está nos conduzindo para lugares elevados de conhecimento de quem tu és, de conexão com quem tu és, de experiência com a tua palavra. E eu quero te agradecer por isso, Pai. Não há nada que possa ser mais importante do que essa gratidão. Eu quero muito que as minhas irmãs possam ter essa mesma percepção, que nós possamos ser todos gratos a Ti, que nós possamos ter méritos para essa gratidão. Que o Senhor possa, em nome do Seu Filho amado, desbloquear no coração de cada uma das minhas irmãs a gratidão, para que nós possamos olhar para Ti, Pai, e ver que o Senhor é bom e que todas as coisas que o Senhor nos dá é boa, que nós possamos olhar para a terra ampla, boa que o Senhor nos deu. Quão bela ela é, quão bonita ela é, quão estável ela é, quão maravilhosas são as tuas obras, que nós possamos não mais viver em ingratidão espiritual, olhando para as coisas e culpando o Senhor. O Senhor está me dando uma tribulação, graças ao Senhor pela tribulação, porque assim isso me aproxima mais de ti. Que todas nós possamos ver que as dificuldades são para o bem, que da nossa boca não saia mais nenhuma palavra torpe em relação às coisas aparentemente ruins, mas que nós possamos estar em primeiro lugar fixadas, Pai, que em Ti há unidade, que o Senhor é um, assim como diz na Tua palavra, Shema Israel, Adonai, no reino Adonai é errado, não há nada separado de Ti, o Seu nome é um, não há nada separado de Ti. Inculca na mente, no coração e no instinto, que nós possamos, Pai, contribuir com a unidade interna, que o nosso instinto não mais nos atrapalhe, mas que nós possamos ser conscientes dessa disfunção interior. Capacita-nos, nós como ser humano, errados como somos desde Adão. Capacita-nos, Pai, a retornar para essa unidade. Ensina-nos o caminho, Pai. Nos molda como barro diante de Ti. Novamente, como barro que fez coisa errada e que precisa ser restaurado. Nós te pedimos perdão pelos erros, Pai. Desde o erro de Adão, nós te pedimos perdão pelo erro de Adão. Nós te pedimos perdão por inúmeras vezes, por décadas e décadas, milhares e milhares de anos, que todos os nossos irmãos e irmãs, conhecedores ou não da tua palavra, pecamos e erramos, falhamos, transgredimos, roubamos, falamos mal um do outro, cometemos toda sorte de julgamento, culpamos as outras pessoas, blasfemamos contra a tua palavra. Nós te pedimos perdão e unidade, como se todos ao nosso redor, a nossa família, estivesse pedindo perdão ao mesmo tempo. Que da nossa boca saia a intercessão para todos os que estão na nossa volta, como se eles mesmos estivessem diante de ti, diante do teu tribunal, diante da tua santa e poderosa presença, e que todos eles pudessem se prostrar e dizer: Perdão, Pai. Eu não quero mais ser tão boa. Eu não quero mais me achar boa. Eu quero saber que sim, eu sou errada, que ser errada não me faz perder a filiação, não me faz perder o contato, por justo contrário. Expande a mente e o coração de cada uma das mulheres que estão ouvindo, para que nós possamos, Pai, em unidade, formar
uma grande bolha de intercessão por todos os nossos familiares, por todas as pessoas que estão ao nosso redor, pela nossa família, pelos nossos vizinhos, que o nosso corpo, a nossa alma, o nosso psiquismo se expanda, que nós possamos perceber em oração, em unidade de oração, a expansão do nosso corpo crescendo, 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 subindo e ficando do tamanho da cidade e declarando nessa cidade: o Senhor é um, o Senhor é um, não há nada separado dele. Perdoa, Pai, perdoa como Cristo já nos ensinou. Eles não sabem o que fazem, nós não sabemos o que fazemos. Mas nós queremos saber. Nós queremos mais, nós queremos mais, mais do teu amor, mais do teu perdão, mais do contato contigo, mais dessa percepção de quem tu és, mais da percepção de quem tu és, mais da unidade de quem tu és. Nós queremos que todo o nosso ser inteiramente se prostre diante de ti, se aninhe nos teus braços, principalmente as partes falhas que temos, principalmente as partes errôneas que temos, aquelas partes instintivas que estão rastejando no chão, querendo o baixo, buscando o baixo, que o nosso instinto seja, Pai, dominado pela nossa mentalidade, não para algo ruim, mas para que retornemos à unidade. Adão, Eva e a serpente dentro de nós, que nós possamos voltar à unidade. Voltar à unidade que o Senhor fez com que nós nos fragmentássemos, para que nós possamos ter uma conversão completa. Nos ajuda, Senhor, com essa conversão completa. Abre a nossa mentalidade, abre as nossas emoções, que nós possamos ter domínio emocional, que todas as vezes que as nossas emoções se cresçam dentro de nós e que nós buscamos ter razão e que nós buscamos pela gula, pela luxúria, pela vaidade, pela soberba, pela preguiça, por toda sorte, pela raiva, por toda sorte de emoções que nos atrapalham, que nós possamos estar com o neocórtex ativado, com a consciência presente ativada, que o estado de presença seja algo extremamente palpável na vida de cada uma dessas mulheres que me ouvem e que oram comigo, que possam dizer o seu amém, em nome do teu filho. Eu clamo para que cada uma de nós possa se elevar em oração, possa sentir mais a tua presença em oração, possa sentir mais através de um simples e pequeno amém, saber que essa palavra é grande e que o amém de cada uma é importante e que os lábios e aquilo que elas falam é importante. Coloca temor nos lábios de cada uma dessas mulheres, que elas possam interceder pelos seus maridos, pelos seus clientes, pelos seus filhos, que haja liberdade em cada uma delas para que elas possam não mais sentir vergonha, mas que haja uma livre expressão, inclusive da própria fé. Amém. Que assim seja. Que o Senhor, que seja da tua vontade, que nós possamos nos unir mais em oração, que seja da tua vontade que nos tornamos intercessoras ainda maiores do que nós somos. Pai, abençoa a vida do Theo, netinho da Analita, que ele e a alma dele sejam sempre conectadas contigo, que a luz que está nele nesse momento sempre seja presente diante de ti. Separa ele, Pai, para que ele seja um homem íntegro diante de ti. Separa ele do mundo, santifica-o na tua vontade, Pai, que ele seja aquilo que o Senhor programou para ele ser, que o nome dele já seja o reflexo. Theo, abençoado seja, que o Senhor faça resplandecer a sua luz no Theo, na Analita e na sua filha, que essa geração seja próspera, saudável e abundante.
passei a bola da oração.